Oi, colegas, tudo bem? Hoje a gente vai trazer na nossa videoaula do YouTube um tema que geralmente eu não trago nas videoaulas do YouTube. Eu deixo esses temas mais para live. Só que ontem me veio uma urgência depois de ler um texto, um artigo falando sobre as mudanças que aconteceram no mundo pós-peste negra e associando as mudanças prováveis que já estão acontecendo e que irão provavelmente se intensificar nesses próximos anos. Eu senti a necessidade de falar sobre isso. Então o tema de hoje é primeiro a essência, depois o marketing. E eu vou explicar ao longo do vídeo porque eu escolhi esse tema. E a gente vai falar eu vou trazer primeiro dessa história da peste negra e de como que se prevê algumas mudanças importantes agora nesses tempos que a gente vive, fazendo um paralelo com o que aconteceu há séculos atrás. Eu vou também falar para vocês sobre a questão das mudanças dentro da medicina e como esse momento de pandemia acelerou ainda mais a entrada do médico no mundo virtual, no mundo online. Eu já estou nesse mundo, já uso as redes sociais desde 2013 pelo menos, e já enfrentei todos os tipos de situação, já me senti desconfortável, já retirei esse desconforto e já estudei também sobre o que é ético, o que não é ético. E o que eu quero trazer aqui para vocês é isso. A gente vai falar dos pontos importantes que você não pode deixar de fazer quando começa a usar as redes sociais para mostrar o seu trabalho. Esse é um dos pontos. Dentro do código de ética, dentro das recomendações do CRM, a gente vai falar sobre isso. E o outro ponto que nós vamos falar é como isso foi na minha experiência e como eu consegui, depois de um tempo, acessar, e entender que o mundo virtual ele não serve para mascarar nada, nem para a gente fingir ser outra pessoa, mas para que a nossa essência possa aflorar, para que aquilo que a gente tem e pode falar para o mundo e pode desenvolver no mundo possa chegar até as pessoas que tenham interesse nesse tipo de assunto. Tá bom? Então a gente vai falar sobre isso, sobre marketing dentro da medicina, sobre essa explosão de cursos para médicos marqueteiros, sobre como isso pode ser feito de uma forma íntegra e como eu consegui fazer na minha vida sem que eu me sentisse refém de algo que tirasse a minha essência, entendeu? É disso que a gente vai falar aqui, tá bom? Bom, a única coisa que eu tenho para dizer para vocês é que a peste negra na Europa, 1300 e pouco mais ou menos, acelerou e trouxe a queda do período feudal. Houve a mudança de eras ali, uma mudança da época feudal, do feudalismo, para a época mais moderna. E tudo isso se deu após uma grande pandemia, que foi a pandemia da peste negra, que dizimou aproximadamente 50% da população da Europa naquela época. E sem globalização, sem disseminação via viagens internacionais, tudo ali acontecia muito ligado aos mercadores, aos barcos, Então, ela chegou na Europa através de mercados que traziam encomendas da China. E aí, quando ela adentrou na Europa, ela fez todo esse massacre e todo mundo sofreu com a peste negra. Claro que hoje a gente está lidando com um vírus que tem uma letalidade muito inferior àquela bactéria que causou, e que disseminou a peste negra na Europa. No entanto, a gente tem alguns paralelos já acontecendo em relação à economia e a tendências sociais. Naquele momento, lá atrás, o que aconteceu? Por que o feudalismo caiu? Porque o número de mortes ficou infelizmente restrito às classes mais baixas, aos camponeses, às pessoas mais pobres. As pessoas mais ricas quase nem sentiram a peste negra e a gente tem visto isso acontecer. Apesar de, por exemplo, no nosso país, o coronavírus ter chegado pelas classes mais altas, a gente sabe que o estrago realmente acontece nas classes mais baixas e que isso mostra a grande desigualdade social que a gente vive. E que sim, nós temos que saber que isso também é responsabilidade nossa, porque querendo ou não, a gente faz parte desse sistema, entendeu? A gente está nele, nós estamos inseridos nele. Talvez a gente não tenha feito nada para contribuir com essa desigualdade, mas também a gente não fez muita coisa para olhar para ela como algo realmente problemático. E agora nós estamos pagando o preço. As mortes principalmente estão concentradas nas classes mais baixas e a gente sabe disso. Não adianta a gente fingir que não existe, não é mesmo? E naquela época também isso aconteceu. Só que o que aconteceu em paralelo?
O grande número de camponeses que foram dizimados fez com que aqueles que restassem, eles se tornaram escassos. Isso fez com que eles começassem a exigir melhor qualidade de vida e a cobrar mais pelo seu trabalho. Então a gente começou a ter aí moedas de troca, nós começamos a ter uma classe que se destacou, que foi uma classe mais ligada ao comércio, em detrimento daquelas classes feudais, nobres, ligadas ao nome, né? Então a gente teve aí, quem começou a deter o dinheiro foram realmente as grandes corporações, as grandes famílias ligadas a mercados, ligadas ao comércio. Então ele fazia, né, o autor desse texto, eu não me lembro agora, gente, foi um texto que eu li aleatório na internet. Esse autor, ele fazia um paralelo com o que está acontecendo agora, quando a gente tem uma quebra de pequenos comércios, por exemplo, de pequenos supermercados, de pequenos bares, restaurantes, e tudo isso se concentra em grandes hipermercados, onde as pessoas, os hipermercados que, por exemplo, serviriam apenas para comprar mantimentos e outras coisas, a gente sabe que hoje eles oferecem absolutamente de tudo, não é mesmo? Então existe uma concentração econômica aí dentro desses hipermercados e dentro de aglomerados, dentro de corporações ligadas ao mundo online, como Google, Amazon, tudo aquilo que está ligado a entregas, porque foi uma grande necessidade gerada a partir da pandemia. Então, o dono da Amazon, para vocês terem uma ideia, o gerente administrativo, Jeff Bezos, ele teve um lucro de aproximadamente 125 bilhões nesse último de janeiro até o período agora de maio, né? Muito além, muito superior ao que eles já tinham vivido dentro da Amazon. Então teve um boom realmente econômico dentro dessas organizações ligadas ao mundo online. E isso se reflete em todo o processo. A gente tem visto isso acontecer, né? Nós temos visto acontecer o quanto o mundo online cresceu em detrimento do mundo físico, né? Inclusive cursos, pós-graduações, tudo aquilo que era feito só presencial, tiveram que se adaptar para o mundo online. Faculdades se adaptando para o mundo online, escolas infantis se adaptando para o mundo online. Então a gente está vendo essa tendência realmente acontecer. E nós sabemos que essa tendência afeta a todos nós, mesmo que nós não sejamos, nós somos profissionais que aparentemente achamos que o nosso trabalho não pode ser substituído ou ser transformado para o mundo online. E o que é que aconteceu nesses últimos tempos? Me fala, gente, o que é que aconteceu dentro da medicina que foi realmente marcante, que era algo que se estudava, que estava em processo de aceitação, que o CRM vivia barrando porque não era ético e que estava em processo de avaliação de fazer isso ou não, foi a telemedicina, não é mesmo? Até então, era barrado esse processo, não se podia fazer telemedicina, era algo que o CRM ia contra. E aí, de repente, pelas necessidades geradas pela pandemia, as necessidades muito mais do médico do que do paciente, nós começamos a poder atender por videochamada, né? E isso foi uma grande mudança, porque essas mudanças dentro do CRM, a gente sabe que elas são duras, que elas são rígidas, que elas passam por processos de avaliação bem longos e específicos e que, de repente, por uma necessidade, ela foi implantada. E muitos de nós, né, muitas pessoas, tem até um vídeo aqui se vocês quiserem assistir, ensinando como fazer a telemedicina, mas muitas pessoas aqui que não tinham experiência, que não tinham conhecimento tão importante do mundo online, se sentiram de pés e mãos atadas, porque tinham ali toda uma estrutura de consultório, um investimento enorme naquele espaço físico e de repente você pode fazer a sua consulta sentada na sala da sua casa e o seu paciente na sala da casa dele. Então, gente, essa para mim foi uma das grandes mudanças que aconteceu e que por mais que a gente não perceba, né, porque muitos de nós têm dificuldade de perceber as grandes mudanças enquanto elas estão acontecendo e aquelas pessoas que se destacam são aquelas que conseguem perceber essas mudanças enquanto elas estão acontecendo e percebem que isso vai afetá-las e que elas precisam então se transformar. E esse talvez seja uma das maiores dificuldades, essa talvez seja uma das maiores dificuldades do ser humano, estar apto, estar disposto a rever tudo aquilo que lhe foi ensinado sobre como certo e errado dentro da sua profissão e se reinventar, e reinventar um novo caminho. No entanto,
pessoal, a gente tem visto que não tem uma outra saída, né? Os professores de um dia para a noite precisaram se reinventar para fazer aulas online, aqueles que ainda não estavam no mundo online. Nós, médicos, precisamos nos reinventar para fazer atendimentos online. Nós não sabemos muita coisa, precisamos comprar plataforma ou muita gente não sabia acessar o Zoom ou acessar o Skype, e tudo isso aconteceu no período de 1 mês e pouquinho. Então, acelerado ainda mais por esse mundo rápido que a gente sempre viveu, as mudanças chegaram e elas afetam todos os aspectos da nossa profissão. Eu trouxe para vocês a questão da telemedicina, mas nós temos outras coisas acontecendo. Por exemplo, a gente tem aí todo um sistema de saúde, tanto público quanto privado, nesse momento focado em uma única doença, certo? Mas, no entanto, existem vários outros tipos de adoecimento que estão acontecendo, que continuam acontecendo. Doenças autoimunes graves, doenças como HIV, doenças crônicas, cirurgias que precisam ser feitas, né? Por exemplo, uma torção testicular, uma apendicite, elas não esperam a pandemia passar, elas precisam ser feitas, são urgências. Então nós temos aí todo um processo de adoecer, de doenças que já superlotavam um SUS ou qualquer entidade particular e que agora foram deixadas de lado para se cobrir uma nova pandemia. E quando tudo isso voltar, como nós vamos recuperar todo esse tempo que foi perdido dessas pessoas que estavam sem assistência médica? Então a gente sabe que isso também é algo que vai afetar fortemente o nosso serviço de tanto se a gente trabalha no sistema público quanto no sistema privado, que são essas questões que foram deixadas pela urgência que nós resolvemos nesse momento, né? Nós estamos, como sempre, dentro da medicina, enxugando gelo. A gente vai ali, enxuga um gelo daqui, enxuga outro dali, e aí na hora que voltar, a gente vai ter a oportunidade de enxugar gelo, mas também de olhar para tudo isso de uma forma diferente. Como eu falei, nós estamos passando por uma mudança muito grande, né? E essa mudança, ela está acontecendo enquanto a gente vive, e talvez para algumas pessoas seja realmente difícil olhar para a mudança quando ela está acontecendo. Mas quando a gente vê esse reflexo dessa historinha do que aconteceu durante a peste negra na Europa, em que houve uma concentração do dinheiro mesmo em alguns grupos que sabiam fazer a mudança, que sabiam se incorporar à mudança, que souberam aproveitar daquele momento, a gente sabe que isso vai acontecer de novo, e que isso pode acontecer novamente, e que a gente precisa se reinventar para que a gente possa estar já, não para eu me destacar, para eu ser melhor, não, mas para que eu possa conseguir acompanhar tudo isso que está acontecendo, né? É claro que existem aqueles que serão mais pioneiros, aqueles que já estão no mundo online há muito tempo, aqueles que já entenderam que os pacientes precisam de uma abordagem mais focada na saúde, não na doença, né? Que é algo que eu falo muito. Essas pessoas, e que estão fazendo isso de forma ética, de forma comprometida, elas, querendo ou não, estão na frente. Então, o mínimo que você tem que entender agora é o seguinte: algumas coisas você vai precisar aprender e se reinventar para acompanhar esse processo. Você vai precisar se reinventar enquanto pessoa, e aí vai o seu autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento, a sua resiliência interna para se desenvolver enquanto pessoa e aceitar que o mundo que foi, aquele script que veio certinho para o seu pai, para sua mãe, até deu certo, né? Estuda, casa, tem filhos e vai dar tudo certo. Deu certo para o seu pai e para sua mãe. Para nós não está dando certo, porque a gente está vivendo um período em que tudo está em ebulição e transformação. Então, se a gente for seguir aquele script básico, provavelmente a gente vai sair mais frustrado ainda do que eu encontro a maioria dos meus colegas. Então, aqui significa traçar um novo roteiro, entender que durante um processo de mudança a gente precisa mudar a rota também para a gente acompanhar e aceitar isso, né? Não ficar brigando com aquilo que não tem como você resolver com uma briga, né? Algo que é muito maior a você e que não tem como resolver com uma briga. Tá certo? Então agora a gente vai falar sobre essa tendência que tem acontecido, essa explosão, né, do marketing, essa explosão de cursos, por exemplo, voltados para marketing médico. Eu tenho um curso, vocês sabem, né, um curso voltado para o desenvolvimento de uma medicina integrativa centrada na pessoa, voltada para o ser e não para a doença. E aí eu percebi, como eu já estou nesse mundo online, eu percebi essa explosão de
propagandas mesmo, né, de anúncios voltados para o público médico e voltados para a necessidade de se posicionarem diante de uma câmera, como eu estou fazendo agora, e diante de redes sociais, que é o que eu também faço agora nesse momento. Então, eu senti a necessidade de vir aqui trazer a minha experiência e trazer o meu conhecimento desses últimos anos que eu fiz e faço parte desse mundo online, porque eu sou fascinada por ele, porque eu acho que ele me abriu muitas portas em momentos em que eu sou uma pessoa que ama estudar, em momentos em que eu não podia viajar para fazer um curso, eu tive muitos cursos online, em momentos que foram esses últimos anos em que eu estou criando filhos pequenos, isso restringe o movimento bastante, eu pude resolver e aprender muitas coisas de dentro da minha casa, e foi isso que me fascinou no mundo online, a facilidade de interação, mesmo em várias partes do mundo. Então, eu tenho grupos dos quais eu participo, grupo disso, grupo daquilo, que eu converso e conheço pessoas que eu nunca vi, que moram em outros estados, que moram em outros países, e eu me sinto super à vontade de conversar e de me conectar com todas essas pessoas. Eu tenho muita facilidade com isso, com a conexão que o mundo online trouxe. Em nenhum momento eu achei que isso me fazia perder a proximidade amorosa das pessoas. Eu me sinto amorosamente ligada a muitas pessoas que eu conheço só no mundo online. É claro que dar um abraço, que estar junto, é muito, muito, muito superior. No entanto, a gente não tem que brigar com aquilo que não dá certo agora. A gente tem que aproveitar aquilo que a gente pode, porque a gente ainda tem uma pandemia acontecendo e a gente ainda tem um mundo online para nos salvar. Então não vamos olhar para ele como um problema, não vamos olhar para tudo isso que está acontecendo como um problema, mas sim como uma reinvenção. Tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho aqui agora sobre essa questão do marketing médico. Bom, eu sempre me lembro de algo que aconteceu com meu marido, isso foi o ano de 2017. Como eu falei, eu já estava inserida no mundo online. Na verdade, em 2017 foi quando eu comecei a gravar vídeos para o YouTube num outro canal que eu tinha antes. Então foi um ano, e eu me lembro que eu falo que em 2018, eu comecei no final de 2017. Então no final de 2018 eu olhei para trás e vi meu ano e eu vi o quanto eu havia crescido por ter gravado vídeos na internet. E eu não estou falando crescido profissionalmente apenas. Eu estou falando o quanto eu cresci como pessoa, o quanto ter que me comunicar e buscar a minha comunicação da forma que eu sou, sabe? Para não ser outra pessoa, o quanto isso me fez com que eu me conhecesse, fez com que eu enxergasse novos caminhos, com que eu perdesse a vergonha, o medo do julgamento e com que eu me aceitasse, inclusive, as minhas dificuldades e limitações diante da câmera. Inclusive os dias que não ficavam muito bons e aquelas críticas que vinham veladas ou muito claras das pessoas. Esse vídeo não ficou legal. Você esqueceu o seu copo aí atrás, ele apareceu no vídeo. Coisas desse jeito, entendeu? E as pessoas, eu mandava os vídeos, às vezes elas assistiam o vídeo e o único comentário que elas faziam era: você devia ter arrumado isso que ficou atrás da sua imagem. Bom, como eu sempre gosto de dizer, aquilo que a gente vê é aquilo que a gente é, né? Então eu comecei a respeitar o julgamento e a observação das pessoas e acho que isso me fez crescer porque eu não deixei mais um copo atrás de mim quando eu estava gravando. No entanto, eu também entendi que o mais importante aqui era colocar o que eu tinha a dizer. E isso foi uma frase, eu comecei contando uma história que eu não terminei, né? E aí, naquela história que eu comecei e não terminei, meu marido foi procurar ele estava se reinserindo no trabalho, tentando olhar para o mundo online também, para olhar para a possibilidade dele como professor. E aí uma amiga nossa, que na época ela é uma pessoa do marketing, ela estudou marketing, ela trabalha com isso, ela falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa, por mais que você tenha dificuldade de ir para as câmeras, infelizmente, hoje você só existe se estiver nas redes sociais. Se você estiver fora dela, as pessoas não te conhecem. Ou são poucas pessoas que te conhecem, só ali naquele meio. Tudo bem para você, se você quiser ficar ali naquele meio. Eu, por exemplo, não uso redes sociais, ela falando, né? Ela usa muito pouco. Por quê? Porque eu quero ficar simplesmente nesse meio aqui. Agora, se você quer realmente crescer a sua profissão, fazer ela se desenvolver, você precisa existir no mundo virtual. E ela falou isso para ele, e eu entendi que isso também fazia parte do nosso mundo enquanto médicos. Por mais que a gente
tenha ranço, né? Eu conheço muitas pessoas que têm ranço do mundo virtual e eu super respeito e eu entendo. É uma questão de onde você quer atuar. Eu já estou muito bem aqui onde eu estou, onde eu estou bem, eu não preciso mexer nisso. Tá tudo certo, né? Às vezes você faz uma UBS, você trabalha no SUS ou dá plantões e tá muito bem assim, tá tudo bem, não tem por que mexer, né? Mas eu sei que tem muitas pessoas que trabalham em consultórios particulares ou que têm as duas funções, trabalham no SUS e no consultório e que querem ampliar o consultório e tudo, e são essas pessoas que esse mundo do marketing tem focado, as pessoas que querem focar nos seus consultórios. Então teve esse boom aí, a gente viu que ele aumentou muito, eu pelo menos vi, que aumentou muito nesses últimos meses, de muitos cursos falando sobre esse assunto, sobre marketing dentro da medicina. Se você quer lotar o seu consultório, faça isso assim, assim, assado, não é mesmo? Tenho certeza que vocês já receberam vídeos assim, né? Como eu falei, o meu foco, esse é o resultado final, eu tenho certeza disso, porque foi na minha vida. Ter um consultório bom, que te dê leveza e tranquilidade, caso isso seja a sua vontade. Esse é o resultado final. No entanto, a mudança começa antes do marketing. A mudança começa na sua essência. É só aí que você realmente vai entender e saber usar o marketing de forma ética e de forma alinhada a quem você é, porque senão você vai ser realmente só mais uma pessoa ali falando um monte de coisa. E hoje eu já não me importo tanto com o julgamento das outras pessoas, porque também em um outro momento eu ouvi uma fala que virou muito a minha chave, que foi o seguinte: quando você vai para frente de uma câmera e você tá o tempo todo preocupada com a sua maquiagem, com o seu cabelo, com a sua roupa, com o cenário só com isso, né? Porque o meu cenário nem tá dos melhores. O que é que você está preocupado? Você está preocupado em servir o outro com aquilo que você tem a falar ou com você mesmo? Porque se você está preocupado só com você mesmo, você realmente não consegue gravar um vídeo, porque você está gravando vídeos para você e não para o outro. Você está se mostrando nas redes sociais para servir a você e não ao outro, entendeu? Então, desconstrua esse lugar de que você irá para as redes sociais só para você, que você é o centro do universo. Não, para começo de conversa, você não é o centro do universo. Para começo de conversa, você vai entrar num mundo que já está dominado por muitas pessoas. Então, você será mais uma pessoa ali falando na internet. Então, você precisa alinhar muito o seu discurso com a sua essência, porque senão ninguém vai te escutar. Você vai ser só mais uma pessoa falando a mesma coisa, entendeu? Se aquilo que você fala é o mesmo que todo mundo fala e aquilo não tem o seu gostinho, o seu jeitinho de ser, você vai ser só mais um falando a mesma coisa. Eu não sei se eu sou só mais uma falando a mesma coisa, no entanto, o que eu trago e o que eu estudo é todos os dias trazer quem eu sou para frente das câmeras, e não só um papagaio, não só uma pessoa fingindo ser quem ela não é. Eu sei que tem muitas coisas que eu ainda não sou e que eu gostaria de ser, mas que eu não mostro aqui porque eu ainda não sou, né? Então, é isso, tá? A gente vai falar sobre agora como pode ser ético dentro daquilo que o CRM preconiza, tá bom? Bom, então o que o CRM preconiza com relação a marketing médico? É importante que vocês leiam a cartilha, caso vocês comecem agora a fazer postagens no Instagram, fazer vídeos no YouTube, é importante lerem a cartilha do CRM, que tem as indicações sobre o que pode e o que não pode. Eu vou falar aqui algumas principais para pessoas físicas, porque lá tem a diferença entre a pessoa física e a pessoa jurídica, entre o profissional que tem uma clínica e o que pode ou não divulgar naquela clínica, entendeu? Não sei se esse é o seu caso. No caso de pessoa física, que você vai abrir a sua página, colocar o seu nome e fazer a divulgação do seu trabalho, alguns pontos têm que ser levados em conta. Um deles é o seguinte: a gente pode fazer o que se chama de marketing de conteúdo, ou seja, o médico pode trazer conteúdos relevantes, educativos, entendeu? Essa é a forma de você divulgar o seu trabalho, é você fazer conteúdos educativos. Por exemplo, você é um gastro, faz um conteúdo sobre refluxo, você é um pneumo, faz um conteúdo sobre asma, algo nesse sentido. Esse conteúdo educativo é importante para as pessoas e isso vai criando relações com as pessoas que buscam informações na internet. As duas maneiras, o que as pessoas mais usam hoje na internet é para diversão e para informação. Então, quando você oferece um conteúdo informativo verdadeiro,
você consegue chamar a atenção dessa pessoa e ela passa a te conhecer. Então, o marketing, o médico, o que ele pode fazer com relação ao seu trabalho na internet é colocar conteúdos, tá certo? Esse conteúdo, agora eu vou abrir um parêntese para falar algumas coisas específicas. É o seguinte, o conteúdo, gente, muita gente contrata uma empresa de marketing, eu falo porque eu já fiz isso com com uma clínica que eu tive, né? Você contrata uma empresa de marketing, ela vai lá e toda semana posta textos relacionados a determinada especialidade. E aí a pessoa vai lá e copia e cola do Google. Gente, isso aí não dá certo, não faz diferença nenhuma, porque todo mundo faz assim, né? Vai lá, põe uma fotinha bonitinha e explica, por exemplo, o que é acupuntura, mas vai lá, copiou e colou do Google. Não é isso. Quando a gente fala de conteúdo, é muito importante você entender que é importante você colocar a sua marca ali, colocar o seu registro, dar a sua cara. Então, aquele conteúdo precisa ser escrito por você. Mesmo que você vá repetir a informação, doença do refluxo é isso, aquilo outro, escreva de você, fale da sua experiência com a doença do refluxo. Conte alguma história, entendeu? Alguma história sua, alguma história do seu paciente, enfim, sem revelar nomes, claro, né? Mas conte algo que seja pessoal seu, para que as pessoas realmente comecem a conhecer a sua marca, a sua pessoa. Porque o que faz com que as pessoas se relacionem na internet são valores parecidos. Então você vai atrair como aqueles que irão fazer atendimentos com você, né, digamos assim, se você tiver valores parecidos com ele. Dificilmente você vai atrair pessoas que não têm valores parecidos com os seus. E tá tudo bem. Por isso que eu falei que não adianta a gente se mascarar muito. É importante, na verdade, a gente trazer aquilo que é importante pra gente, que é aquilo que vai conectar aquelas pessoas que também pensam assim. Ao mesmo tempo, se você também não quiser falar sobre assuntos polêmicos, não tem porquê, né? Isso aí, às vezes é necessário, às vezes não é. Às vezes sim, às vezes não. Então, depende muito da pessoa, entendeu? Mas traga conteúdo relevante e coloque a sua marca naquele conteúdo. Ficar fazendo postagem, nossa, hoje é o Dia Internacional do Beijo. Aí vai lá e coloca uma pessoa beijando. Gente, não é isso que seus pacientes, que as pessoas querem ver, né? Não digo que seus pacientes, seus futuros pacientes, seus futuros clientes, não. Não é isso. As pessoas querem aprender com você, elas querem ter conteúdos que te conectem. Então, assim, pense muito bem, porque o conteúdo tem que ter a sua cara e tem que ser feito por você. Essa é a minha percepção. E delegar isso para uma agência de marketing só vai te trazer frustrações e zero resultados, entendeu? Essa parte do conteúdo é importante. Um outro ponto que o CRM fala é que não é liberado colocar fotos de pacientes, né? Por exemplo, antes e depois, uma pessoa que trabalha com emagrecimento, fulano antes, fulano depois. Mesmo que o paciente dê autorização, é proibido pelo nosso conselho. Colocar depoimentos até que você pode colocar, mas desde que eles não tenham a foto da pessoa, entendeu? Então, isso é importante. Um outro ponto do CRM é que você não pode oferecer um tratamento único, exclusivo, falar, isso aqui é único, só eu que faço, alguma coisa nesse sentido. Tem que ter muito cuidado quando for falar essa abordagem. Por exemplo, a minha abordagem, ela é uma junção da medicina das práticas integrativas com método centrado na pessoa, e eu não conheço outra pessoa que faça isso. Então, ele é um método único, só que eu não fico falando, eu falo que ele é um método que tem a medicina centrada na pessoa com as práticas integrativas que eu uso, entendeu? Por quê? Porque tanto a medicina centrada na pessoa quanto as práticas integrativas, elas são de uso de quem quiser usar. Eu foi a junção e criei uma forma de atender, entendeu? Então, assim, que não fere nada em rigor científico, que não fira, né, rigor científico e que não fira princípios éticos. Então, isso é importante, porque é um outro ponto do CRM. Você não pode divulgar aquilo que não tem rigor científico. E aí, mesmo eu que divulgo práticas integrativas, como vocês podem ver aí, todas essas que eu divulgo e que eu falo, elas já têm muitos estudos e elas são aprovadas tanto pelo Conselho Nacional, pelo Conselho Nacional de Saúde, né, fazem parte das políticas nacionais de saúde, quanto das políticas da Organização Mundial de Saúde. Então, são práticas já reconhecidas. Algumas práticas que eu gosto, mas eu não falo por quê? Porque elas são coisas novas e que a gente não vai divulgar, por isso é algo que ainda não tem um estudo, uma investigação em cima, entendeu? Então, é isso. Outra coisa
evitar de divulgar tratamentos que você não sabe ainda se eles são efetivos, né? Que não tem comprovações. Por exemplo, recentemente a gente teve um problema com uma médica que foi o CRM dela foi retirado porque ela fez uma postagem, eu acho, falando de alguns complexos vitamínicos para evitar a Covid-19. E foi bem no começo da pandemia, não se tinha estudado nada a respeito disso, então não tinha como ela comprovar que aquilo que ela falou realmente prevenia de Covid-19. Então ela acabou tendo sérios problemas com o CRM. Então é mais ou menos isso, entendeu? Então esses são os principais pontos. Você tem que ser ético, você tem que ter cuidado com o que posta e você tem que dar a sua cara, fazer muito texto, muito conteúdo que tenha você, ou fazer vídeos mesmo falando sobre determinado assunto. Os vídeos eles acabam criando uma conexão muitas vezes até maior, né? Porque no vídeo não tem jeito de você mentir, de falar que foi outra pessoa que escreveu, né? De outra pessoa escrever para você. Por isso que os vídeos têm um grande engajamento, porque eu venho aqui, falo o que eu penso, o que eu sou, o que eu sinto e aquilo. Por exemplo, posso falar de um assunto, tipo depressão, né? Eu vou falar de depressão e aí eu falo da visão integrativa da depressão, de como a gente faz um olhar ampliado desse assunto. E aí eu dei a minha cara para falar de um assunto específico, entendeu? E aí você, por exemplo, se você fala sobre refluxo, como eu dei o exemplo, você vai dar a sua cara, a sua percepção sobre o que é o refluxo e tudo num vídeo. Entendeu? Isso faz toda a diferença. Eu sei que não é todo mundo que é aberto para esse aspecto, mas as pessoas que queiram, eu tô fazendo esse vídeo falando para as pessoas que queiram entrar nesse mundo, é importante que você tenha essa percepção de que você vai ter que aprender a gravar vídeos, aprender a fazer conteúdos com a sua cara, entendeu? Então são esses os principais pontos trazidos pelo CRM. Deixa eu ver se eu alguma coisa. Ah, sim. Não usar imagens sensacionalistas. Então, ter muito cuidado com as imagens que se usa também, tá bom? Combinado? Então, agora, para finalizar, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência e do porquê que eu acredito que a essência vem antes do marketing. Se você quer realmente fazer transformações na vida das pessoas, você precisa estar conectado com a sua essência e com a sua própria autotransformação. Bom, então como eu falei, como eu estava falando, né? É muito importante que você entenda que fazer marketing é algo muito, ao mesmo tempo simples e complexo. A gente tem muitas crenças negativas em relação a isso, porque a gente vê a profissão ainda como algo assim muito sagrado e o marketing bem feito, ele não profana em nada o sagrado. Ele simplesmente é aquilo que eu falei, é trazer um conteúdo que seja relevante para as pessoas que te seguem ou que irão te seguir ou que podem ser ajudados por você, né? Eu me lembro uma vez, isso aconteceu também há uns 2 anos, eu guardo muitos diálogos e as conversas, sabe? E eu tenho... eu sempre tive dificuldade com a palavra venda, né? A gente tem essa dificuldade, porque a gente veio de uma formação que nos levou a acreditar que a gente não precisaria vender, sendo que quando nós vendemos nossa hora para o SUS, quando nós trabalhamos no SUS, nós estamos vendendo a nossa hora e ela tem um valor ali, né? Só que ainda é uma coisa muito difícil para desconstruir dentro de mim, foi um tempo muito difícil de ver essa palavra venda de uma outra forma. E aí eu me lembro que eu saí para jantar com meu marido, a gente encontrou uma amiga nossa, né? E ela é uma grande vendedora, ela é uma pessoa super que trabalha com beleza, né? Então ela vende muito, ela gosta muito de fazer isso. E aí ela falou assim, sabe a Mary Kay, aquela marca de cosméticos, né? Ela é uma dessas pessoas da Mary Kay. Ela falou, olha, a dona Mary Kay, você quer saber a história dela? E aí ela me contou a história da mulher que fundou a Mary Kay, que foi uma mulher que fundou essa empresa para servir, para trabalhar com outras mulheres, para que essas outras mulheres se liberassem do domínio masculino e tal. Uma história super linda, sabe? E aí eu me conectei com aquela história e ela falou assim, olha, a dona Mary Kay falou que tudo no mundo acontece por uma venda. Nesse momento nós vivemos sobre uma forma de viver no mundo em que tudo acontece por uma venda. Essa cadeira acontece por uma venda, essa cadeira que você está sentada, essa pizza que você vai jantar acontece por uma venda, sei lá, esse negócio que você tá no cabelo acontece por uma venda, entendeu? Então, isso ficou um pouco em mim e realmente é verdade. Então, querendo ou não, tudo acontece por uma venda.
entendeu? E isso é algo que você precisa lidar melhor com isso, já que enquanto médicos nós viemos de uma formação que não nos ensinou que profissionais liberais que somos, nós somos profissionais liberais, trabalhamos com venda de horas dos nossos serviços. Ninguém nunca falou isso pra gente, ninguém nunca preparou a gente para isso. Então nós saímos cheios de tabus em relação a isso, entendeu? E isso, gente, não tem nada de errado, mas precisa ser desmistificado. Quando nós trabalhamos para o SUS, quando nós trabalhamos para uma cooperativa, quando nós trabalhamos para uma empresa, a gente não recebe diretamente o dinheiro ali daquela pessoa que está comprando nossa hora, né? Que está ali sendo atendida por nós, e isso fica mais fácil. No entanto, a gente trabalha, querendo ou não, a gente tem que olhar para esse lugar. Mas eu ouso dizer que o que a gente vê quando se começou a falar sobre marketing foi um excesso de ir para esse lugar, né? Um excesso, assim, de vestir um estereótipo que às vezes nem combinava com aquela pessoa, né? A gente vê aí, a gente vende hoje estilo de vida na internet, né? Se você for pensar nisso. E aí, às vezes, a pessoa adotava um estilo de vida que nem parecia com ela, que nem era ela. Então, é muito importante a gente trazer a essência de quem é a gente, de quem nós somos, né? Primeiro, porque é isso que vai ficar impresso dentro da forma como você vai se comunicar. Porque o marketing com integridade, quando feito com integridade para mostrar o seu trabalho, para que o seu trabalho conecte outras pessoas que precisam do seu trabalho, esse marketing com integridade, ele é feito na base da essência, do quem eu sou, eu estou mostrando ali, entendeu? Eu estou me comunicando com as pessoas a partir do ponto de servi-las ou de servir-me, né? Nesse momento, é claro que sempre que a gente posta conteúdo na internet, que a gente quer fazer esse movimento, a gente quer também ganhar o nosso dinheiro com isso, né? A gente quer fazer, igual eu faço cursos, eu não tenho hipocrisia em relação a isso, gente. Eu faço cursos, eu trago conteúdos, eu monto esse mundo aqui gratuito e o mundo pago para as pessoas que querem se aprofundar nos cursos. Então eu dou os conteúdos aqui para ajudar as pessoas que queiram conhecer, que às vezes precisam daquele conteúdo e não sabem onde buscar, e o YouTube é um lugar para isso. E eu também faço os cursos onde as pessoas queiram se aprofundar mais naquele assunto, e tá tudo certo. Então, como você encara isso, sabe? Como você encara ir para a internet, fazer ali uma venda, digamos assim, é algo que você parte do pressuposto de ajudar as pessoas ou de ficar naquela alucinação, eu preciso trazer paciente para o consultório, eu preciso, entendeu? Eu já fiquei nesse lugar, viu, gente? Eu tô falando aqui de uma pessoa que já ficou nesse lugar, que começou muito agitada, que tinha uma agitação, que queria bater meta de quantos pacientes tinham no consultório e tal. Não que isso seja ruim, é muito bom a gente ter umas pequenas metas, porque elas são desafios que a gente vai chegar lá. No entanto, é importante que a gente seja conectado com a gente, que nós possamos nos limpar de todas aquelas crenças que impedem a chegada dessa pessoa, entendeu? Às vezes a chegada dessa pessoa é impedida porque dentro de mim eu trago um monte de questões que eu preciso resolver com estar naquele lugar que agora é um lugar onde eu lido com dinheiro, onde eu cobro, onde eu faço na internet, onde eu falo na internet, onde eu me exponho, entendeu? Então tudo isso precisa ser muito bem trabalhado para que a gente chegue nesse lugar. A melhor forma de marketing ainda é o boca a boca, entendeu? E o boca a boca hoje ele acontece na internet, entendeu? Também, por exemplo, você atende a tia da fulana e ela gosta muito e manda a fulana lá. Ótimo, isso é uma forma de fazer, de mostrar o seu trabalho e trazer as pessoas, né? Aí, de repente, a fulana chama mais 2 pessoas. Isso é incrível. Isso acontece num submundo que traz muito mais pacientes, traz muitos pacientes. Mas isso também acontece na internet. Por exemplo, você atendeu uma fulana, ela vai lá e fala bem de você na internet, entendeu? Não tem nada de errado. Quando ela fala bem de você, quando ela posta algo, quando ela faz um comentário no seu vídeo, tudo isso gera reconhecimento para você e não tem nada de errado. Esse reconhecimento faz com que a pessoa que queria às vezes se consultar, ela ainda está insegura, aí ela vai ver aquilo, ela se sente um pouquinho mais segura, porque a outra pessoa já viveu a experiência e já viu que deu certo. Entendeu? Então hoje até o boca a boca é diferente, é um boca a boca que acontece fora, mas que acontece também dentro do mundo online, né? Então o que eu deixo para vocês aqui dessa percepção hoje sobre marketing é o seguinte: você precisa aprender sobre isso, porque para você realmente saber o que é para você e o que não é, vai ser muito difícil a gente sobreviver em termos não só de trabalho, mas a gente
está vivendo um mundo que ele é todo conectado, e mesmo com pandemia, com restrição de ficar dentro de casa, ainda é um mundo conectado, então a gente faz parte dele e temos que aceitar. Quando você se escolhe se retirar desse mundo e se recolher num lugar, tá tudo bem também, só que você tem como se gerenciar nesse lugar, se nutrir, fazer seus contatos, ganhar o seu dinheiro ali nesse lugar, tá tudo certo, entendeu? Essa é a sua opção e você pode fazer isso, mas não é todo mundo que pode. E as pessoas que estão aí hoje no mundo, né, fazendo o seu ganha-pão todos os dias, elas vão precisar desse lugar das redes sociais, que é um lugar que cresceu muito. Então é importante que você faça as pazes com esse lugar. Essa é uma dica que eu quero deixar para vocês. Faça as pazes, olhe para as pessoas que estão fazendo com integridade, que estão buscando ser íntegras, mesmo ali vendendo as suas horas do consultório, né, vendendo seus cursos, mas que estão fazendo isso, trazendo coisas para as pessoas, acrescentando conteúdo, querendo servir as pessoas. Se baseie nessas pessoas, entendeu? E não naqueles que estão fazendo algo que você não tem nada a ver com seus valores. Então busque pessoas que têm valores parecidos com os seus para você se espelhar nelas. Não necessariamente sou eu, né? Mas pode ser outras pessoas para você se espelhar, entendeu? Busque conversar com pessoas que já passaram por isso ou que passam, e trabalhe em você a vergonha, o medo do julgamento, se você realmente quiser ir para esse lugar. Tá bom? A minha experiência foi essa. Eu passei por todas as etapas. Eu fiz sozinha durante muito tempo. Eu contratei pessoas que não me ajudaram em nada, que não entendiam. Durante um ano, teve um ano na minha vida, que eu não me lembro se foi 2017, 2018, que eu despedi, que num ano só eu troquei 3 vezes de pessoas que trabalhavam para mim de marketing. E aí, eu troquei por quê? Porque as pessoas não conseguiam entender o que eu falava. E aí, eu sabia que eu que tinha que escrever, que eu que tinha que gravar, mas eu me sentia totalmente limitada, porque a pessoa queria trazer, tipo, você tem que fazer isso, você tem que vender tal coisa, tem que isso, assim. E aí eu ainda tava muito na questão do medo da venda, né? E eu achava a forma muito agressiva. Então, eu consegui encontrar um lugar que tinha a ver com a forma como eu falo, com a medicina que eu exerço, e que eu realmente pudesse vender de uma forma íntegra, né? Porque nada, como eu falei, tudo acontece por uma venda e tudo é uma venda também ainda, né? Mas esse vender de uma forma em que eu doasse e vendesse também, entendeu? Que eu pudesse fazer essa conversa de uma forma que tinha a ver comigo, entendeu? Então, assim, quando você procura o marketing, é para quê? É para que as pessoas se conectem com você e busquem o seu atendimento. Então, faça isso de forma íntegra. Conecte-se você primeiro com você, entenda quais são os seus limites, o que você faz, o que é importante para você fazer, o que são os seus valores, e traga isso, porque é com isso que as pessoas vão se conectar. Nada mais, nada menos. Tá bom? Bom, então, como eu falei, a gente sabe que esse é um caminho que cada vez mais vai crescer, vai se desenvolver, e a gente vai achar o nosso lugar dentro dele, eu tenho certeza disso. Eu não sei se eu ajudei, né? Eu espero que sim, tá bom? Mas como eu falei, recomendo ler a cartilha do CRM e recomendo que você olhe para você e veja se quer realmente ir para esse lugar e tudo que é preciso ser feito, tá bom? Um abraço, até mais.